Oi, bom dia para você. Você já sentiu que a sua ansiedade ela estava roubando o seu foco e a sua atenção, a sua energia? Parece que você está vivendo o dia a dia, você está fazendo as coisas, você está vivendo aquilo que você precisa viver, mas quando você percebe, você está sequestrado, é como se você tivesse sequestrado a sua energia para viver o hoje, para fazer aquilo que você precisa fazer, e você está vivendo focado no futuro, você está vivendo... Tem uma frase popular que diz, né, que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. É claro que a gente diz isso muitas vezes, e muitas vezes você deve ter ouvido essa frase, tentando trazer para você uma explicação, né, de como a ansiedade funciona, de como que isso acontece na nossa cabeça. Se a gente for entender a explicação, entender do que se trata a ansiedade de verdade, não é literalmente isso, né? Mas é basicamente como se você estivesse vivendo o seu hoje sequestrado, com a sua energia, com as suas emoções sequestradas, impedindo você de viver aquilo que você precisa viver de verdade. Então é isso que a gente vai conversar hoje. Nós vamos conversar sobre ansiedade, nós vamos conversar sobre muitas vezes como a ansiedade ela nos impede muitas vezes de viver com qualidade aquilo que a gente está fazendo agora e meio que sequestra mesmo, rouba a nossa energia para fazer o que a gente precisa fazer agora, sequestra as nossas emoções sobem e a nossa inteligência emocional ela desce e a gente acaba tomando decisões erradas, a gente acaba fazendo coisas que a gente não faria num estado normal, né, com as nossas emoções. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Eu quero pedir para você compartilhar essa live com seus amigos, com o maior número de pessoas possível, para que a gente possa conversar sobre esse assunto, que é um assunto tão fundamental quando a gente pensa em saúde emocional, né? Fixe aí que é o tema da nossa live, para a medida que as pessoas forem entrando, para que elas entendam do que a gente está falando, e vou te pedir para você compartilhar também essa live com essas pessoas, tá? Com o máximo de pessoas possível. Mas vamos conversar sobre esse assunto? É um assunto, como eu disse, fundamental, né? Quando a gente fala de saúde emocional. Então a gente vai falar hoje sobre como não deixar a ansiedade roubar a sua energia e o seu foco, tá bom? Quantas vezes, aí pensa aí com você, quantas vezes você já se pegou muitas vezes cansado no fim do dia, sem você ter feito metade das coisas que você queria, e não porque você trabalha pouco, mas porque sua mente não parava de funcionar, você estava pensando em milhares de coisas ao mesmo tempo. É como se você tivesse vivido 10 problemas ao mesmo tempo, mas a maioria desses problemas aconteceram na sua cabeça. E a sua ansiedade, ela faz exatamente isso. Ela domina as nossas emoções e ela vai sequestrar a nossa capacidade de pensar com clareza. É como se você tentasse dirigir um carro a 120 km por hora, mas o freio de mão está puxado, né? O motor está gritando, você está ali sofrendo para fazer, mas você não sai do lugar. Você não consegue pensar com qualidade naquilo que você está fazendo. E é muito isso que acontece com a nossa ansiedade, é muito isso que acontece com as nossas emoções. É como eu disse para você está vivendo o seu hoje, você está trabalhando, você está cuidando dos seus filhos, você está cumprindo os seus compromissos, você está tentando estudar, você está tentando fazer aquilo que você tem para fazer hoje, mas a sua atenção, o seu foco, a sua energia, ela tá... É como se... usei a palavra sequestro aqui intencionalmente. É como se você estivesse tentando fazer aquilo que você precisa fazer, mas as suas emoções elas estão encapsuladas e levadas para uma instância futura, levada para um momento futuro, onde você não tem controle, você ainda não está vivendo aquela realidade. Muitas vezes as projeções que a gente faz quando a gente está ansioso, elas não vão se concretizar. Você já deve ter vivido isso, né? Você faz um monte de projeções, você vai pensando um monte de coisas, você vai criando um monte de hipóteses, você vai criando um monte de possibilidades e que quando aquilo se concretiza, quando as coisas vão se aproximando e os eventos vão acontecendo, muitas vezes eles acontecem de forma completamente diferente daquilo que você projetou na sua cabeça. Então você está hoje, de verdade, vivendo o seu hoje, tentando fazer as coisas que você está fazendo, como eu disse, estudar, trabalhar, cuidar dos seus filhos, você está tentando fazer aquilo que você precisa fazer agora, você está vivendo o seu hoje, mas sequestrado a sua energia, o seu foco, a sua atenção, a sua capacidade de decidir as coisas que você precisa de fato pensar e calcular e raciocinar, você não consegue fazer com qualidade, porque você está vivendo agora, sequestrado emocionalmente e projetando para o futuro. Então a ansiedade, quando a gente para pensar, ela costuma aparecer no nosso dia a dia de vários jeitos diferentes, né? Você pode pensar, talvez você tenha insônia, falta de foco, procrastinação,
né, uma preocupação excessiva, tudo isso vem desse sequestro que a ansiedade faz das nossas emoções. Porque a ansiedade ela é basicamente você gastar a energia que você tem agora, o seu banco de energia, com problemas que ainda nem aconteceram. Porque enquanto você está preocupado, né, com o que vai acontecer amanhã e vivendo aquilo que vai acontecer amanhã antecipadamente, se preocupando daquilo que vai acontecer no futuro, que depende de uma série de fatores para que isso se desencadeie, o seu hoje ele vai escorrendo por entre os seus dedos. Porque você não consegue resolver um problema de amanhã hoje. Né? Você consegue antever, você consegue se preparar, você consegue planejar algumas coisas, mas mesmo esse planejamento, ele não pode ser, a gente não consegue fazer com tanta qualidade, com tanta assertividade, porque muitas coisas dependem das atitudes de terceiros, dependem de situações que estão fora do nosso controle. E aí é a grande questão, né? A grande sacada para a gente lidar com a ansiedade, né? É a gente viver o nosso hoje, se planejando, se preparando, fazendo o melhor possível dentro daquilo que a gente controla, né? E aí vem a grande pergunta. A gente não controla todas as coisas, mas daquilo que cabe você controlar, daquilo que cabe você fazer, você tem feito aquilo que você precisa fazer? Ou você tem deixado as coisas acontecerem e quando acontece você tenta resolver e você vai tentando ali resolver as coisas à medida que as coisas vão acontecendo? Porque é isso que gera muita ansiedade na gente. A gente vai, além do fato de você ficar tentando planejar o futuro e a gente não consegue planejar todas as coisas que acontecem porque depende de vários outros fatores, muitas vezes aquilo que de fato depende da gente controlar, aquilo que depende de fato da gente fazer, a gente não consegue fazer com qualidade porque a gente está sequestrado e vivendo o futuro. Né? Então tentando vivenciar uma realidade futura que não é possível que a gente faça. Então isso é muito complexo. Bom dia, Marilene, Helena, Tiago, bom dia para todos vocês que estão aqui. Obrigado por estarem comigo, tá? E aí é a grande questão, tá? A ansiedade, ela sempre vai tentar roubar você do presente, arrastando você emocionalmente para um futuro cheio de cenários que você vai planejando, que você vai projetando, que talvez muitas vezes nunca aconteçam. É o que eu disse para vocês, é o que a gente estava falando, né? A gente começa a projetar as coisas, a gente começa a imaginar hipoteticamente um monte de cenários que podem acontecer, a gente começa a imaginar um monte de situações, mas quando essas coisas vão se desencadeando por causa desse contexto que eu disse, que depende da atitude dos outros, depende de circunstâncias adversas que não dependem de você, quando isso de fato acontece, isso vai acontecendo e as coisas vão se encadeando de forma diferente daquilo que você tinha projetado. Porque a gente projeta o futuro, a gente vai fazer esses planejamentos com base nas experiências passadas que a gente teve. Então o nosso futuro, quando a gente começa a pensar no nosso futuro, muitas vezes ele está contaminado pelo nosso medo, pelos nossos traumas, pelas nossas bagagens. Porque pensa só, quando você está projetando, quando você vai pensar numa situação que vai acontecer no futuro e você começa a projetar e você começa a planejar, o seu cérebro ele vai revisitar situações que você já vivenciou, parecidas com aquele contexto, para te dar parâmetro de comparação. E aí ele começa a dizer para você, olha, pode ser que quando você vá fazer isso, isso aqui aconteça de novo. Então, se prepare para isso. Essa é a ideia de quando a gente pensa em ansiedade e a gente coloca o nosso medo no pacote, né? E aqui é como eu tenho dito para vocês nas últimas lives. A ideia aqui não é trazer para você aqui explicações neurocientíficas e trazer para você uma aula de neurociências, não é esse o nosso propósito. Uma conversa aqui numa live no Instagram é que a gente possa mesmo despertar consciência, que a gente possa trazer essas reflexões. Então eu estou trazendo aqui com palavras bem simples e simplórias para você entender mesmo. Mas é muito isso que acontece na cabeça da gente. Sabe, você está projetando o seu futuro, você está planejando as coisas que você deseja fazer, mas o seu cérebro ele começa a te voltar para um lugar anterior, que você já vivenciou uma situação parecida, para fazer com que você, olha, Roberta, quando você estiver vivenciando essa situação ali, isso aqui pode acontecer. Então, acende uma luz vermelha, uma luz amarela e ele está dizendo para você, se prepare para que isso não aconteça. Mas aí o que a gente faz? Como que a gente interpreta esse sinal do nosso cérebro dizendo para você, olha, pode dar errado, então se prepare. O que a gente faz? A gente paralisa. A gente começa a se preocupar, a gente não organiza a nossa mente para vivenciar esses contextos que a gente vai vivenciar novamente e a gente acaba paralisado pela nossa ansiedade porque a gente foi vencido por uma emoção sequestrada, a gente coloca o medo
no volante e a gente permite que o nosso medo nos domine. E aí a gente deixa de fazer as coisas que a gente quer fazer. A gente é vencido pela nossa ansiedade, por essas projeções que a gente faz para o futuro, porque a gente começa a vivenciar o nosso futuro baseado nos nossos medos do passado, nas experiências que a gente já teve. E aí é a grande questão. Enquanto você se preocupa com aquilo que pode acontecer, você não se prepara de verdade. Você não começa então a organizar a sua mente, os seus pensamentos e lidar com isso com qualidade, para que você possa vivenciar esses contextos que estão por vir, né? Enquanto você se preocupa com as coisas que podem acontecer, você de fato não se prepara. E aí é que vem a pergunta: quantas vezes você já viveu um problema 2, 3, 10 vezes na sua vida? Aí você para pensar, você viveu esse problema uma vez na sua mente e outra vez na sua vida real. Ou até pior, você perdeu oportunidades porque você se preocupou, gastando energia, se preocupando, né? Em vez de você agir de verdade. Em vez de você se colocar na posição de fazer aquilo que você precisa fazer. Se preparar para que você vivencie esse contexto e que você tenha vitória nessa situação que você está vivendo agora. E não seja paralisado de novo pelo medo, né? E aí quando a gente para ver, muitas pessoas, elas dizem que querem ter foco, querem ter disciplina, ter melhores resultados, mas elas estão vivendo cansadas e exaustas porque a ansiedade ela vai drenando a energia que a gente tem para viver o dia a dia. E aí você pode pensar, você precisa pensar, a ansiedade o que ela vai fazer é que ela vai dominar a sua emoção e ela vai sequestrar o seu cérebro racional. Quando a gente para pensar nessa estrutura que a gente tem para vivenciar as coisas que acontecem com a gente, é isso que acontece. Como eu disse, eu estou usando a palavra sequestro aqui intencionalmente para que você possa entender. É um arrebatamento mesmo da nossa inteligência emocional que a gente vivencia. Porque quando você vivencia e você passa uma situação, por exemplo, e você começa a projetar e você tem medo, o medo vai liberar para você adrenalina, vai liberar para você cortisol, que aí são os hormônios do estresse, são os hormônios, né, de luta e fuga que a gente fala. E aí, quando você para pensar nessas questões, aí pensa, você está projetando o futuro, você está pensando numa realidade que ainda vai acontecer e você recebe uma descarga de hormônios que dizem para você, olha, perigo, tentam acender você para um sinal amarelo para que você se prepare, mas aí você olha para esse amarelo, interpreta isso como um vermelho de, paralisa, e aí você vai ficar paralisado diante de uma situação de medo, tentando projetar um futuro, mas encharcado dessas situações dizendo para você, corre porque isso aí é perigoso. Pensa, então você vai vivenciar as situações na sua vida sequestrado, a sua inteligência ela vai ser sequestrada e ela vai ficar presa numa gaiola e o que vai dominar você são as suas emoções. E esse é o grande perigo de quando a gente está lidando com ansiedade. É como eu disse, é claro que a gente está lidando aqui com muito simplório, né? Se você tem TAG, se você tem aí um transtorno de ansiedade, que você precisa de apoio medicamentoso com um psiquiatra, a terapia é um apoio para você, faça isso, né? Aqui a gente não estamos no lugar onde eu digo para você, respire que tudo vai ficar bem. Não é essa a ideia, né? A respiração funciona, eu vou trazer aqui para vocês duas técnicas aqui que ajudam com relação à ansiedade, ajudam você a modular a ansiedade, mas se você precisa de um apoio de medicamentos, você precisa de um apoio médico, faça isso, não é o problema. Mas eu estou lidando aqui com essa ansiedade do dia a dia, né? A gente está falando aqui dessa ansiedade do dia a dia, que faz com que você permite com que o seu cérebro seja sequestrado, a sua inteligência emocional ela diminui porque você coloca o volante nas mãos do medo e aí a sua emoção sobe, a sua emoção faz com que você não consiga raciocinar direito com qualidade e aí você não consegue tomar as decisões com clareza. Dificulta você de você pensar com clareza, pensar de verdade no que está acontecendo e tomar boas decisões, né? Porque quando a gente vive preso na ansiedade, o que acontece é que a gente gasta a nossa energia imaginando milhares de cenários. Isso faz com que não sobre mesmo energia para você focar naquilo que realmente importa, na sua preparação. Porque existe uma diferença muito grande entre você ficar preocupado, que é você ficar girando e vivendo lá no futuro, e você se preparar, que é você pegar agora e você agir no presente com clareza e se preparando para aquilo que você precisa acontecer, né? E aí, a Marilene está dizendo, fora que muitas preocupações são coisas que nem irão acontecer de verdade. Exatamente. A gente vai projetando as coisas e é como eu disse, a gente vai projetando o futuro, mas o futuro ele vai ser modulado e moldado
de acordo com as experiências que você já vivenciou na sua história. Então você começa a projetar futuro. E aí você tem, por exemplo, aí você tá um exemplo bem simples, né? Você tem uma palestra para dar daqui a pouco, você tem um evento onde você vai receber o convite para dar uma palestra, ou você tem algum compromisso onde você vai ser uma pessoa que tem uma função importante nesse compromisso. E aí, experiências passadas, você já foi frustrado, porque você deu branco na hora de falar, porque você esqueceu o que você queria dizer, porque você talvez não teve o sucesso que você acreditou que você teria, e aí você se frustrou. E aí quando você vai vivenciar de novo essa realidade, percebe que você vai vivenciar uma situação futura, mas você tem uma informação anterior de medo gravada na sua memória, e aí quando você vai vivenciar essa realidade, você vai viver o futuro, projetar o futuro baseado numa experiência passada que você teve. Então, muitas coisas que a gente projeta, de fato, elas nem vão acontecer, porque elas estão contaminadas pelo seu medo, estão contaminadas por experiências que você já vivenciou, né? E é como eu estava dizendo, a gente viver, existe uma diferença muito grande entre você viver preocupado, pré-ocupado, vivendo no futuro, e você viver em preparação, que é você agir, né, no momento, estudando, se preparando, agir no presente, com clareza, fazendo o que de fato você precisa fazer. E geralmente a preocupação, ela vai anular a sua energia, ela vai drenar a sua energia para você se preparar da forma que você precisa, né? E você precisa entender que a ansiedade, ela não vai sumir por mágica, tá? Mas você pode escolher não entregar a sua energia, entregar o seu foco nas mãos dela. Foco é resultado de uma mente calma, canalizada. Isso aqui é como eu estou dizendo para vocês. Não quer dizer que, então, Paulo, você é o mestre, você é um monge zen que não tem mais... Pelo contrário, eu escolhi trazer essa live para vocês hoje justamente porque essa semana eu fui sequestrado pela ansiedade. E aí é interessante a gente pensar, né? Mas eu já disse para vocês anteriormente que a vulnerabilidade, ela conecta. Essa semana eu passei por uma situação onde estou tentando resolver algumas coisas, estou vivenciando uma situação para o futuro, né, que a gente está planejando, minha esposa e eu, a gente está planejando fazer. E quando eu comecei a pensar, eu comecei a projetar N possibilidades de dar errado. A gente começamos a conversar e enxergar muitas coisas que poderiam dar errado naquele contexto. E aí, quando a gente começou a vivenciar essa realidade, em diversos momentos a gente começou a pensar, não, mas então eu não vou fazer. Não, mas eu então vou fazer desse jeito. E a gente começou a mudar o nosso foco e a dividir a nossa energia. É como se a gente tivesse colocado um obstáculo diante. A gente está focado numa situação, mas aí você coloca um obstáculo e o que esse obstáculo vai fazer é dissipar a sua energia. A sua energia, o seu foco, ele vai se direcionar para vários lugares ao mesmo tempo e aí você perde energia, você perde potência para fazer aquilo que você deseja fazer. E aí quando eu percebi que era isso que estava acontecendo, eu falei, pera, já entendi. E aí foi que eu comecei a pensar, e a gente começou a conversar, e a gente foi mudando a nossa mentalidade, e a gente foi resolvendo as coisas da forma que a gente, de fato, precisaria resolver e trazer o direcionamento adequado. Então percebe, eu não estou aqui falando para você de um lugar, de um pedestal, de não tem mais problemas com isso, porque não é nem realidade. Né? Qualquer pessoa que disser para você que não tem nenhum momento de ansiedade, qualquer pessoa que vier para você terapeuticamente, ou vendendo para você um curso, vendendo para você alguma técnica de resolva a sua ansiedade de uma vez por toda, corra, porque é mentira. Isso não existe. A ansiedade, ela foi colocada em nós por Deus com uma função, né? Já disse para vocês que todas as nossas emoções, elas têm uma função e uma funcionalidade. E a ansiedade, ela faz com que você seja chamado para acender esse sinal amarelo na sua mente, para que você se prepare para um futuro de possibilidades que dê errado, então você precisa se preparar para ela, né? Ou para que você anteveja aquilo e que você se prepare de verdade. Então, para isso que a ansiedade serve. Então, quando eu digo para você que a ansiedade, que a chave contra a ansiedade, né, que o foco, ele é resultado de uma mente calma, de uma mente canalizada, não é uma mente sem ansiedade, totalmente neutralizada contra isso, mas é uma pessoa que tem essa capacidade de se centrar, se organizar e voltar para o centro, porque é isso que acontece. Como eu disse para você, quando você permite que a sua emoção ela aumente, a sua inteligência emocional ela vai descer. Então o que você precisa fazer é criar em você essa habilidade de organizar a sua mente para que você consiga não permitir que a sua emoção domine você e agir com inteligência emocional. Esse é o cerne da questão da inteligência emocional, né? Então o foco é o resultado de uma mente calma e canalizada, não é no sentido de que não exista ansiedade nessa mente, mas de uma pessoa que tem essa capacidade, essa organização de fazer com que as coisas
voltem para o eixo e entender o medo, entender a ansiedade como um sinal amarelo, né? E não como um sinal vermelho de paralisia. Estou vendo aqui alguns comentários, né? A Laís concordando com a Marilene, é verdade isso. Sidevane, bem-vindo, né? Ter te ajudado, que bom. Fico feliz, tá? Fico feliz que os nossos encontros e as lives tenham ajudado você. A Gislaine dizendo, a ansiedade tira o nosso estado de presença, gerando conexão de si mesmo, tirando a conexão de si mesmo e dos outros. Exatamente, ela sequestra e bota você, a sua parte inteligente, o seu cérebro racional numa gaiola. E a sua emoção toma conta e vai pintar os piores cenários, né? Isso é muito complexo. Tiago disse que está passando por isso nesse momento. Que bom, Tiago. Que bom que você está aqui para poder aprender a lidar com isso. E essa é a ideia aqui, é despertar vocês para esse pensamento e para essa realidade, né? E aí eu quero trazer para vocês, né? Eu disse para vocês que essa semana eu vivi esse contexto e é por isso que eu escolhi trazer para você essa live hoje. É como eu disse para você, aqui não tem perfeição, né? Vulnerabilidade conecta. Estou aqui abrindo para vocês a realidade aqui. Sim, eu também de vez em quando a gente passa por esses momentos de ansiedade, esses momentos peraí, eu preciso voltar para o eixo, né? E aí eu quero trazer para você aqui duas situações que eu sempre ensino, né, para as pessoas, eu sempre trago para as pessoas com as quais eu estou lidando no processo de terapia, e são técnicas que funcionam, tá? E aqui tem muitas questões envolvidas no processo, então eu estou trazendo aqui para você duas situações que eu sempre ensino e que funcionam, mas não são as únicas. Então você vai encontrar outras pessoas ensinando vocês outras técnicas, vocês vão funciona, não funciona, então o Paulo estava errado e o fulano estava certo. Não, essa é a ideia. Tudo funciona. Você precisa entender o que funciona para você e adaptar dentro da sua realidade, né? Existem técnicas que a gente vai ensinar no processo de terapia que quando você percebe, olha, não vai fazer sentido para essa pessoa e a gente vai adaptando. Né? E inteligência emocional é isso. Nós somos indivíduos diferentes e a gente tem experiências de vida diferentes, nós vivemos contextos de aprendizado diferentes, cada pessoa aprende de uma forma diferente, você já deve ter ouvido dizer, né? Que tem pessoas que são sinestésicas, tem pessoas que são auditivas, tem pessoas que são visuais. Então, levando em conta que nós somos indivíduos diferentes e temos contextos de aprendizado diferentes, pode funcionar para você ou não. Mas funciona, se você botar em prática vai funcionar e faça, eu tenho certeza que vai te ajudar, tá? Então deixa eu ensinar para você duas técnicas que funcionam bem para você lidar com a ansiedade, tá? E aí que entenda de uma vez, tá? Não é resolver a ansiedade, é lidar melhor com ela. Qualquer pessoa que diga para você, vou resolver a sua ansiedade, fuja, é mentira, tá? Primeira coisa que você pode fazer, uma coisa que funciona bastante, é você descarregar a sua mente num papel. Tá? E aí qual que é a grande questão? Muitas vezes, tá, quando a gente está lidando com ansiedade, quando a gente está lidando com a mente muito acelerada, está lidando com esse contexto onde a gente está muito perturbado por coisas que vão acontecer, o que acontece é que a nossa mente, nós somos seres co-criativos, tá? Você está aqui conversando com uma pessoa que eu sou cristão, né? Eu acredito que Deus criou todas as coisas pelo poder da palavra e Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Deus é um ser criativo e nós também somos seres criativos. Muitas vezes, tá? Muitas coisas que acontecem na cabeça da gente é porque a gente vai deixando janelas abertas, os pop-ups, a gente vai tendo rotinas sendo executadas, a gente vai fazendo muitas coisas durante o dia e a gente não finaliza essas coisas. E essas coisas ficam como se fossem janelas abertas na nossa mente. E aí quando você vai vivenciar um contexto futuro, você vai vivenciar outras coisas, percebe? Essas janelas não estão fechadas e você vai abrindo novas. E aí a sua mente está um turbilhão de pensamento. E você se deita para dormir, você está pensando um monte de coisas, você está vivendo um monte de realidades paralelas na sua cabeça e você não consegue se concentrar, você não consegue esvaziar a sua cabeça para dormir e você não consegue organizar os seus pensamentos. E a gente precisa entender que a nossa mente, ela não é a gente usa a nossa mente como um lugar de guardar informações. E nós não somos feitos assim. Se você fica pensando sobre muitas coisas ao mesmo tempo, se você fica deixando coisas sem serem resolvidas na sua mente, e pequenas coisas em abertas, eu preciso pagar a conta de luz. Ok, eu vou pagar a conta de luz daqui a 2, 3, 5, 10 dias. E aí você está pensando nisso. Aí o seu cérebro ele quer garantir que você não se esqueça de nada que seja importante. Então ele vai sempre ficar revisitando as informações, as abas que você deixou aberta na sua cabeça. Então se trata de você
fazer com que a sua mente funcione como uma mente criativa, que você libere espaço na sua cabeça para que você faça aquilo que você precisa fazer. Não fique pensando em coisas de menor importância. Menor importância, entre aspas, porque são coisas importantes. Mas que se você organiza e coloca isso no lugar, numa agenda, num papel, numa anotação, você vai ter aquele lugar onde você pode consultar. Percebe? A minha mente não funciona mais como um bloco de notas. Não deixe a sua cabeça funcionar como um bloco de notas. Use o papel como um bloco de notas. Use a sua agenda como um bloco de notas. Coloque os seus compromissos numa agenda. Antes de você dormir, quando você acordar, preferencialmente antes de dormir, né, para você esvaziar a sua cabeça, sente-se uns 15 minutinhos e anote tudo que você estiver pensando, anote os seus... Aí você pode dar o nome que você quiser, diário das emoções, diário de ansiedade, diário do que você quiser. Mas a ideia é você tirar da sua cabeça, fazer com que a sua cabeça pare de funcionar como um bloco de notas, onde o seu cérebro vai ficar tentando reler e rever as emoções, rever as situações que você precisa fazer. Coloque isso num papel, numa agenda, num caderninho, porque aí o seu cérebro ele vai parar e pensar, ufa! O Paulo não se esqueceu disso aqui. Está organizado, ele colocou na agenda, ele vai resolver. Posso descansar. Percebe? Então, assim, parece uma técnica simples e simplória, mas funciona, tá? Não faça da sua cabeça um bloco de notas. Desde que a sua cabeça, o seu cérebro esteja livre, a sua mente esteja livre para que você crie estratégias para resolver os problemas e não que você fique revisitando as possibilidades de dar errado. Entende? É você fazer com que você esteja liberado, tenha espaço livre para que você crie estratégias para resolver as coisas enquanto elas acontecem, quando elas acontecerem. E não que você fique se preocupando com coisas que você pensou e revendo as possibilidades e revendo as coisas que podem dar errado, tá? Tô vendo aqui alguns comentários, né? A Laís dizendo que também tá passando por isso, a Elci dizendo que é pertinente, que bom, Elci. Conceição, entrei numa live hoje e ele estava detonando os terapeutas. Logo saí da live dele, achei feio ficar detonando um profissional. Tem esse lugar, né? Então, aqui não é esse lugar. Temos lugar para todos, e é o que eu disse para você. Se você precisa de um médico, procure um médico. Se você precisa de um psiquiatra, procure um psiquiatra. E é uma coisa, inclusive, que eu falo quando eu estou lidando com as pessoas no processo de terapia. Muitas pessoas vêm para o processo de terapia e o que a pessoa está precisando naquele momento não é de uma terapia com a psicanálise. Então a psicanálise não funciona? Não é essa a ideia. Mas existem situações que você precisa, de fato, de uma intervenção medicamentosa, porque quando esse medicamento controlar, né, a sua ansiedade, esse excesso estiver controlado pelos apoios que a psiquiatria oferece e você estiver modulado, a psicanálise vai conseguir entrar para mexer no inconsciente, nas questões que são pertinentes da psicanálise. Tem pessoas que vêm que elas precisam de um psicólogo alinhado a TCC, cada profissional tem o seu lugar. Então não existe essa de fulano funciona, ciclano funciona, isso funciona ou não funciona. É você perceber aonde é o seu lugar de atuação para que você possa ajudar as pessoas o máximo possível e cada pessoa ser ajudado por aquele profissional que precisa de fato, né? Eliseu dizendo, ficamos focados nos problemas e não enxergamos a solução. Exatamente, aí é a ideia. Falando aqui de anotar, né? Quando você esvazia sua mente, você deposita isso num lugar, e você tem essa segurança de que isso não vai ser esquecido, mas eu estou liberando a minha mente para criar estratégias para resolver, você vai entrando nesse lugar. Silmara Moreno dizendo, precisava ouvir essa mensagem hoje, mesmo lutando para não ser ansiosa, quando está para acontecer algo novo, fico muito ansiosa e acabo sofrendo sem necessidade. É isso mesmo, Silmara, isso é o seu cérebro dizendo para você, toma cuidado, viu, Silmara, pode dar muito errado, mas, né, é você aprender a lidar com a sua ansiedade, com o medo, como um aliado, dizendo para você, olha, se prepare, porque pode dar errado. E não como vai dar errado, hein? Para aí, sabe? Então é entender, né, essas funcionalidades, tá bom? Então, é você escrever mesmo, tá? E voltando lá para a técnica, é você escrever tudo que está rodando na sua mente, tá? E isso ajuda você a transformar mesmo preocupação em clareza, porque vai ajudar você a lidar com isso, tá? E uma outra situação que eu sempre falo é você reinterpretar essa ansiedade, você enxergar a ansiedade mesmo como um alerta no seu corpo, não como uma inimiga para você. É você perguntar o que é esse sentimento, o que é essa ansiedade, o que essa emoção está tentando me mostrar. E aí eu volto na imagem do semáforo, é acender a luz amarela e não a luz vermelha. Porque enquanto a ansiedade ela tenta roubar o amanhã, levar você para o amanhã e impedir você de viver agora com qualidade, é a disciplina de hoje, sabe, que vai construir aquele futuro que você está planejando. É você ter essa qualidade de pensamento, essa clareza de pensamento que vai fazer com que você consiga
pensar nas coisas com clareza e criar as estratégias que você precisa, tá bom? Fico feliz com os comentários, ver que essa live ajudou você, tá? E se esse tema ele fez sentido para você e você quer aprofundar, eu tô vendo aqui alguns alunos da comunidade de transformação, algumas pessoas que têm caminhado comigo nesse semestre, né? Lá a gente trabalha neurocientificamente, a gente está trazendo um estudo profundo ali a respeito dessas questões, com ferramentas práticas, técnicas mesmo ali para lidar com isso, tá? Se você quiser fazer parte, quiser saber mais, me chama que a gente vai ser um prazer ter você na turma e caminhar com a gente, tá bom? Fico feliz que tenha ajudado, o Devani dizendo que ajudou bastante a live, algumas pessoas dizendo, né, que estão vivendo isso nesse momento, e eu fico muito feliz, tá? Que esteja ajudando e que essa live tenha sido útil para vocês, tá bom? Pessoal, obrigado pela companhia, espero de verdade que tenha trazido inspiração, reflexão e tenha dado esse chacoalhão em vocês, tá? Marilene, obrigado, dizendo é sempre sensato. Obrigado, fico feliz por trazer essa inspiração para vocês e compartilhe essa live com mais pessoas, tá? E sábado que vem a gente tá de volta, tá? Sempre com um assunto que faz sentido, né? Que tem essa pegada de trazer essa saúde emocional pra gente, tá? Obrigado pela confiança de vocês, obrigado por estar aqui me ouvindo e compartilhando a opinião de vocês, tá bom? Obrigado mesmo. Tchau pra vocês, até semana que vem. Bom fim de semana, pessoal.